Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no início desta Santa Missa, vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, para participarmos mais dignamente dos santos mistérios. Cantemos. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, Cristo, piedade. Senhor, Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, Cristo, piedade. Senhor, Senhor, piedade. Preciso voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade contigo, Senhor, Senhor, piedade. Piedade, preciso voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade contigo, Senhor, Senhor, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei do
Irmã Maria, Bonifácio, pelas intenções que cada um traz no coração, pedimos pelo Santo Padre Papa Francisco, pelos nossos bispos, por todos os sacerdotes, e por todas as igrejas, paróquias do Brasil e do mundo inteiro. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois humildemente, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes, a igreja que está em Babilônia, eleita como vós. Vos salvo como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros, com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anunciai ao firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel à assembleia dos eleitos. Pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar? E quem pode entre seus anjos ser a Ele semelhante? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos, a igreja celebra a festa de São Marcos, evangelista. E Marcos é aquele que serviu a Pedro, que ajudou Pedro quando estava na prisão, que caminhou também nas missões de Paulo, serviu a Paulo, como também ajudou Paulo quando estava na prisão. Foi um grande missionário. E provavelmente foi na casa dele que aconteceu a última ceia, né? Ali onde o Senhor Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, na casa de São Marcos. E hoje, celebrando a festa de São Marcos, a gente percebe na liturgia da palavra aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, e não só aos discípulos, mas a todos nós que somos os discípulos da atualidade. Ele nos dá uma ordem. Né? O Evangelho de hoje começa dizendo que o Senhor manifestou aos discípulos, dando a ele uma ordem: ide. 3 palavras, 3 letras, melhor dizendo, ide. 3 letras, mas com uma autoridade muito grande. E sem dúvida alguma, esse ide impulsionou e impulsiona a igreja até hoje. E vai impulsionar a igreja até o retorno de Jesus. Esse ide é a missão, esse ide é o apostolado, esse ide é a evangelização. 3 letras que mudou a história da humanidade. 3 letras que mudam a nossa história. Nós estamos aqui como consagrados, nós participamos de pastorais, de movimentos, por causa dessas 3 letras que o Senhor nos disse. A igreja, ela é totalmente, essencialmente missionária. E a missão dela foi pelo apelo que o Senhor Jesus fez. O apelo que ele fez e que ainda hoje continua fazendo: ide. Mas ide para onde? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho da criatura. O anúncio da Boa Nova, o anúncio da ressurreição, o anúncio da alegria, o anúncio da paz, o anúncio dos milagres que o Senhor realizou. Ele nos chama, nos dá uma ordem: ide, para anunciar o Evangelho. E é interessante que no tempo pascal, nessas leituras que nós vimos, seja no Atos dos Apóstolos e hoje no Evangelho de Marcos, Marcos é aquele que ressalta muito o reino de Deus, o apostolado, a evangelização, aquele que mostra, que nos faz reconhecer ainda Jesus como Senhor e Deus, mas ressalta muito o apostolado. Marcos é o homem do apostolado. Marcos é o homem que encarnou na sua vida e na sua alma esse ide dito por Jesus Cristo. E hoje, o Senhor também nos fala no Evangelho que esse ide e esse anúncio devem ser acompanhados de sinais. Os sinais que acompanharão serão estes. E ali o Senhor elenca os sinais que acontecem. É interessante que no mundo de hoje, nós queremos ver muitos os sinais. Nós queremos ver as curas acontecendo, nós queremos ver paralíticos andando, surdos ouvindo, nós queremos ouvir mudos falando. Sem dúvida alguma, nós queremos ver. E é interessante que muitos hoje buscam o Cristo da glória, mas esquecem do Cristo sofredor, Cristo da cruz. É interessante que hoje o Senhor vai dizer que Ele mesmo termina dizendo: o Senhor ajudava e confirmava a sua palavra
por meio dos sinais e acompanhá-lo. Os sinais acontecem e devem acontecer. Deus realiza os sinais para aumentar a fé do povo. E quem realiza os sinais através de quem? Através da igreja, através dos apóstolos, mas também através de cada um de nós. Nós somos chamados a dar continuidade ao ID, ao anúncio, às curas, os milagres que o Senhor realizava. E Ele mesmo diz que aqueles que creem em mim realizarão milagres maiores do que eu mesmo realizei aqui na terra. Então, nós somos chamados a fazer a experiência de realizar os milagres para que as pessoas aumentem a fé, não para benefício próprio, mas para que a fé seja aumentada. Mas o ide e o anunciai deve acontecer, anteceder os sinais. É importante perceber que os sinais são frutos do ide e do anúncio. Se eu não ir, se eu não fizer aquilo que Deus quer, se eu não anunciar a Ele, os milagres não vão acontecer. Os milagres são frutos de um coração que obedece à ordem e que anuncia a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje o mundo espera muito ver os sinais, todos nós queremos ver. Mas eu queria também, na primeira leitura, partilhar 3 elementos importantes que devem ser preparação para o meu ide, preparação para mim, para o meu anúncio de Jesus Cristo. Revesti-vos todos de humildade. O primeiro elemento básico importante é a humildade. Porque diz a palavra, porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Lembrando que a graça supõe a natureza. Esse ide, para ser concreto e perfeito, esse anúncio para poder existir, nós precisamos estar com a nossa natureza preparada. Nós precisamos deixar a graça atuar em nós, agir em nós. Não podemos bloquear a graça de Deus. Então, revesti-los todos de humildade. A humildade, não deixar que a soberba, o orgulho, a vontade própria, querer chamar atenção para si, aconteça e chegue no nosso coração. A humildade, porque Deus dá a sua graça aos humildes. Primeiro elemento. Depois, segundo, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Confiança em Deus. Confiar em Deus mesmo quando nós não estivermos enxergando mais nada. Mesmo quando nós não estivermos entendendo mais nada. Seja na nossa casa, seja na nossa família, seja na nossa vocação. Quando nós não estivermos entendendo mais nada, não conseguimos enxergar mais nada. Confiar. A confiança plena. Confiar no Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos confiar tocando, porque na verdade queremos garantir em nós aquela confiança e não em Deus. Então o discípulo, o evangelista, é aquele que confia plenamente em Deus, que não tem garantias humanas, que não se apoia em si próprio e nem se apoia no outro, mas se apoia em Deus. A profunda confiança no Senhor. Depois, terceiro elemento, depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Terceiro elemento, a perseverança em meu sofrimento. E é importante, se engana aquele que quer servir a Deus sem sofrimento. Se engana aquele que quer servir a Deus e quer viver no fantástico mundo de Bob, aonde não tem problema, aonde não tem cruz, aonde não tem sofrimento. Se engana. Aqueles que querem viver assim, a porta da igreja está aberta para poder ir embora. Porque isso não é cristianismo. Isso não é catolicismo. O sofrimento amadurece a nossa fé. O sofrimento fortalece e fortifica o nosso chamado. O sofrimento, não é que nós queremos ser masoquistas, queremos sofrer, não. Mas diz a palavra, quem quer me seguir, renuncie e tome a sua cruz. O sofrimento faz parte, está inerente à vida cristã, à vocação cristã. E muitas vezes nós queremos seguir a Deus quando a glória acontece, mas quando vem o sofrimento, nós largamos pastorais, nós largamos movimentos, nós largamos a vocação, largamos a vida consagrada, largamos o sacerdócio, saímos do convento, porque nós não queremos sofrer. Nós queremos não fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade. Que eu não sofra, o resto pode fazer o que quiser. Mas Jesus mesmo falou. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos
atingem também os vossos irmãos mundo afora. O sofrimento, ele amadurece a nossa caminhada. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor a confiança, confiar em Deus em meus sofrimentos. Mas a palavra também do Senhor nos diz, por isso nós não somos masoquistas, né? Depois de ter sofrido um pouco, ter amadurecido a fé, o Deus de toda graça restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A palavra do Senhor diz, né, em Eclesiastes 2, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação, porque é no cadinho da humilhação que nós seremos formados e forjados. Nós precisamos ler a palavra de Deus e ser formados por ela. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e ser formados como os próprios discípulos viveram. O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, tinha a palavra de Deus na língua, na boca. Os salmos, ele combateu o demônio com a palavra de Deus. O demônio foi vencido no deserto com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca do homem, boca de Deus. Nós precisamos ser formados por essa palavra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a humildade para reconhecer que somos fracos e que precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, confiança cega nas mãos de Deus. Confiar cegamente em Deus. Como Santa Teresinha nos dizia, confiança cega em Deus. Essa é a esperança que precisamos ter. E depois de ter sofrido um pouco, aguenta firme, persevere, porque o Deus restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros, sobretudo no tempo que estamos vivendo hoje. É tão atual essa palavra, né? Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. Confiamos em Deus. Ele não nos abandonou, Ele não te abandonou, Ele está contigo. Confiamos nele, perseveremos junto do Senhor, porque Ele tem a última palavra. E os milagres e os prodígios irão acontecer se nós colocarmos em prática a humildade, a confiança e a perseverança. Se nós fizermos esses três elementos, o ide e o anunciai, estará dentro do nosso coração com muito mais ardor para proclamarmos o Evangelho de Jesus como São Marcos proclamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero te dar meu coração, à luz de uma nova decisão, de amar-te mais que tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale eu existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale eu existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor. De tudo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de louvor, ao celebrarmos a glória de São Marcos, pedindo que sempre floresça em vossa Igreja a pregação do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo da vossa santidade e anunciasse a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco e o seu Bispo Auxiliar Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, de modo especial de Djalma Maria. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lieis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Bom Senhor, ir ao teu encontro.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, o vosso dom que recebemos no altar nos santifique e nos faça crer mais firmemente no Evangelho anunciado por São Marcos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, irmãos, rezamos essa Eucaristia por alma de Djalma Maria, Bonifácio, entregando a vida de nosso irmão nas mãos do Senhor e confiando na certeza de que a morte não é o fim, mas é a passagem para uma vida nova em Cristo Jesus. Queremos lembrar que amanhã, domingo, a Santa Missa será 10 horas da manhã, tá certo? E a missa de hoje não com preceito dominical, é a missa de sábado. Amanhã, 10 horas, teremos a Santa Missa dominical, tá certo? E que essa palavra fique hoje nos nossos corações, né? Temos passado por tantos problemas, tantas situações difíceis no Brasil, no mundo inteiro, mas hoje o Senhor nos conforta e nos consola com essa palavra, né? Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. Ele está cuidando de vós. Ele não nos desampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele está sempre conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, o seu esposo, e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu quero, Senhor, o teu mover. Eu quero, Senhor, O teu fluir, águas profundas do Espírito Santo em mim. Águas do teu santuário, águas que limpam e curam, águas que trazem a restauração ao meu ser.